Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Temos pequenos barulhinhos aqui de fundo, sem problema. Vídeo bem natural. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você goste, que você se inscreva, que você permaneça aqui conosco. Se você já faz parte aqui do canal, eu queria pedir que você curtisse esse vídeo, que você compartilhasse, que você desse sugestões também de conteúdos e materiais que vocês querem ver aqui. Nós temos pregações, estudos, devocionais, projetos missionários. Daqui a pouquinho a gente vai estar compartilhando também algumas canções autorais, alguns momentos de adoração. E vamos que vamos construindo um ambiente de edificação, tá bom, galera? E hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre 7 pontos da vida financeira à luz da Bíblia. E eu espero que esse vídeo venha edificar a sua vida. Espero que fique bom o áudio, o som. Tô fazendo aqui bem natural, sem a ajuda aí da equipe que nos auxilia. Mas eu espero que de fato esse vídeo venha te edificar. Então vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu queria falar desses 7 pontos é o seguinte: a importância do tema, a escala de valor da questão do dinheiro na Bíblia. Gente, nós precisamos entender que na palavra do Senhor existem temas centrais, existem temas periféricos, existem escalas de valor na Bíblia. E nós precisamos entender a Bíblia como um todo. Qual é o grande erro da questão do dinheiro na Bíblia? Criaram um evangelho centrado no tema do dinheiro. E a Bíblia fala bastante sobre o dinheiro. Para começar, nós temos cerca de 2.000 versículos aproximadamente sobre dinheiro na Bíblia. De 31.000 versículos, 2.000 citam a questão do dinheiro. Só que todas as vezes que a Bíblia fala de dinheiro, coloca o dinheiro numa posição, numa escala aqui, inferior de valor a outros temas. E hoje, por conta da ganância humana, foi criado um evangelho que tira a cruz, tira a salvação, tira a santidade, tira o foco do arrependimento, do juízo eterno e de tantos temas centrais da palavra e coloca na questão do dinheiro. Então isso está errado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a escala de valor que a Bíblia dá ao tema do dinheiro. Então, por exemplo, nós podemos pegar 3 passagens simples que mostram bem claro essa escala de valor. Por exemplo, Jesus chega para a igreja de Tiatira em Apocalipse 3:18. Tiatira não, desculpa. Laodiceia. E Jesus fala o seguinte: olha, você se diz que rica, porque você é abastada, tem money. Mas aos meus olhos também ama Jesus. Também vou adorar Jesus igual você. Então, tipo assim, Jesus fala: olha, aos meus olhos vocês estão pobres. Então eu aconselho que de mim você compre ouro forjado no fogo, ouro refinado. Ou seja, eu aconselho que você adquira a verdadeira riqueza. Então o que Jesus está falando para aquela igreja? Vocês estão achando que vocês são ricos no reino porque têm dinheiro? No meu reino existe um outro valor de riqueza e nesse momento vocês são pobres. Então eu aconselho que vocês voltem os olhos para a verdadeira riqueza. Então, para começar, já é um fundamento. Jesus falando claramente à igreja sobre dinheiro e sobre o valor que é o dinheiro comparado com outras coisas, outros aspectos do evangelho. Segunda parábola. Jesus fala na parábola do administrador, em Lucas 16, quando ele está ensinando sobre a parábola do administrador. No versículo 11, ele fala o seguinte: se você não for fiel na origem da aplicação dos recursos de origem injusta, dos recursos passageiros, dinheiro, o céu não vai poder te confiar a verdadeira riqueza. Então ele está dizendo, existe uma verdadeira riqueza que não é o dinheiro. E a forma como você lida com o dinheiro vai mostrar se você está apto para receber a verdadeira riqueza. Então, apesar de não ser um tema central, não ter um lugar de prioridade, é um tema também muito espiritual. E a outra questão, por exemplo, é quando Jesus fala, aquele capítulo que Jesus desce o porrete nos fariseus em Mateus 23. Ele fala o seguinte em Mateus 23:23. Olha,
vocês tem que dar o dízimo, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, mas vocês não observam preceitos mais importantes da lei. Então vocês estão se atentando para aquilo que tem uma escala de valor menor e estão negligenciando aquilo que é muito mais valoroso. Então Jesus fala, olha, dei o dízimo, mas também, ó, acima de tudo, pratique a justiça, as obras de misericórdia e a fé. Então ele traz coisas muito mais valorosas do que o próprio dinheiro. Então a primeira coisa que eu queria fundamentar, primeiro ponto dos 7, é esse. A importância do tema. Não é um tema central, mas é um tema que a Bíblia fala. E se é um tema que a Bíblia fala, nós precisamos aprender sobre dinheiro à luz da Bíblia. E é isso que eu espero fazer aqui hoje. Então vamos lá. Segundo ponto que eu queria estar abordando nesse vídeo é que a Bíblia traz pra gente um conceito chamado mordomia cristã. Se você segue a Jesus, se você segue a palavra de Deus, eu queria te dizer que, segundo a luz da Bíblia, nada é nosso. Sabe esses dinheiros aí, esses bens que você tem? Prazer não são seus. Você é apenas um mordomo que Deus confiou esse patrimônio e que um dia você vai prestar conta, eu vou prestar conta de tudo aquilo que Deus nos confiou. A palavra diz que do Senhor pertence a terra e tudo aquilo que nela se contém. A palavra também afirma, o Senhor diz, meu é o ouro, minha é a prata. Então, querido, tudo aquilo que Deus nos permite ter é para administrar, mas é dele. Está sobre a nossa responsabilidade e a palavra fala que nós prestaremos conta dessa mordomia um dia ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu queria assim te abrir os olhos, se você não tem essa consciência, tudo aquilo que você tem é do Senhor. Você é um mordomo das coisas do Senhor. Você tem acesso, está sobre a sua responsabilidade, foi confiado a você, mas não se engane, não coloque o seu coração sobre aquilo que você tem, aquilo que você juntou, porque não é seu, é do Senhor e nós iremos prestar conta. Agora vamos para coisas mais práticas, né? Esses são fundamentos para poder se lançar para falar sobre o tema. Então vamos trabalhar aqui algumas coisinhas mais práticas. Terceiro ponto que eu queria abordar, e esse é um ponto que a gente falha muito como crente, como cristão, como seguidor de Cristo, que é a questão do senso de administração. Lucas 16 tem uma parábola sobre isso, sobre administração, e nós temos outros momentos na palavra que fala sobre isso. Se a gente é mordomo e se a gente vai prestar conta da forma como a gente administra aquilo que é do Senhor, nós precisamos crescer em administração. E geralmente a gente espiritualiza muito e é pouco prático no crescer dessa administração. A gente põe culpa, às vezes, no diabo, a gente joga a conta em tanta coisa, a gente vive de tantas formas e às vezes a gente deixa de crescer em aspectos simples de sabedoria e administração. Por exemplo, você tá aí, você é um cristão temente a Deus. Você, por exemplo, sabe tudo aquilo que entra e que sai no seu mês. Você tem um nível de organização em relação às suas finanças. Você um nível de controle das contas essenciais, daquilo que são gastos periféricos, das entradas que você tem no meio dos compromissos que você vai ter, para onde você aplica cada valor, como você administra, né, os recursos, cartão, dinheiro e tudo mais. Então, crescer em administração, crescer em sabedoria no administrar os recursos é algo que é esperado de nós. E são coisas que nós devemos e podemos fazer. Então, eu queria te dizer, te incentivar a você crescer na sua administração, a você estudar um pouco mais sobre isso, você se capacitar um pouquinho mais sobre isso e você honrar o Senhor com a sua administração. Crescer em administração é uma responsabilidade nossa e nós vamos pagar, prestar conta da nossa administração ao Senhor. Quarta coisa que eu queria falar é sobre a questão do dízimo. O dízimo é muito falado, muito apontado, muito batido nas igrejas, né? É um dos pontos de dinheiro que mais é falado. Muitas pessoas têm um preconceito em relação ao dízimo por conta da forma como pastores ou equipe financeira da igreja administra, né?
E muitas pessoas usam a desculpa da questão de ser de Malaquias 3:10, que é um dos textos mais falados sobre dízimo, é ser um aspecto da lei. Houve uma transição de sacerdócio, então mudou a lei. Jesus traz uma ressignificação de fato da lei, né, da lei mosaica. Então muita gente se esconde através dessa desculpa. Só que eu queria te dizer uma coisa: o dízimo, ele vem antes da lei. A lei vem a partir de Moisés, certo? Só que nós temos os patriarcas dando dízimo ao Senhor. Nós temos Abraão, numa expressão de honra ao Senhor, depois da guerra lá dos 4 contra os 5 reis. Olha a bagunça, eu tô gravando um vídeo, vocês se comportam aqui. Nós temos Abraão dando o dízimo para Melquisedeque, né? Então, dando ao Senhor, na verdade, né? E ali a figura do Melquisedeque significava, né, um sumo sacerdote do Senhor. Então, queridos, Abraão dá o dízimo, Jacó dá o dízimo. Isso não tinha uma lei que regia isso. Então, nós temos que esse conceito do dízimo já existe antes de uma lei estabelecida. Depois é estabelecido na lei, né, a questão do dízimo. E quando Jesus ele aborda cada aspecto da lei, ele aprofunda. Por exemplo, quando o Senhor fala, por exemplo, de adultério. Jesus não trata mais o adultério como um ato consumado, mas ele fala da motivação. Se você fez no seu pensamento, no seu coração, você já está em adultério, você já adulterou. Né? Então Jesus traz um sentido muito mais profundo à lei. E quando ele vai ressignificando, quando ele cita, a única vez que eu creio que Jesus cita a questão do dízimo, é nessa fala de Mateus 23 com os fariseus. E quando Jesus fala sobre o dízimo, e ele está repreendendo que os fariseus davam mais importância ao dízimo do que à fé, à misericórdia, à justiça, mas quando Jesus traz ali o ponto de equilíbrio, o ensino correto, ele fala: fazei essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus não está excluindo a responsabilidade no seu ensino da questão do dízimo. E cara, dízimo é fidelidade, cara, a Deus. É um lugar de você treinar o seu coração a ser fiel. E quem não é fiel nas pequenas coisas não vai ser fiel nas grandes, já diz a palavra. Então, todo mês, todo mundo que recebe o seu salário é provado no seu coração a confiar ou não no Senhor. Se você vai dar aquela prioridade, aquela primícia, aquele dízimo ao Senhor em primeiro lugar, ou se você vai colocar a sua confiança na conta, nos compromissos que você tem. Então, dízimo é um lugar assim de muito cavar, sabe, fidelidade ao Senhor nos nossos corações. Então, o primeiro ponto que eu queria fundamentar, cara. Se você não tá dando dízimo, você precisa se adequar a sua vida espiritual dentro dessa área dos recursos a esse ponto. Você dar oferta não substitui o dízimo. Dízimo é princípio, dízimo é dado na casa do Senhor, na igreja, principalmente na sua comunidade de fé onde você faz parte. É lá que você tem que dizimar e você ofertar em outras coisas não substitui a sua responsabilidade de dar o dízimo. Oferta é uma outra coisa à parte. E eu vou falar de semeadura também. Mas vamos lá. Outro ponto que eu queria falar, creio que é o quinto ponto. Eu queria falar de celeiro, cara. Eu queria falar de um conceito que hoje os canais de finança têm usado muito, mas que é um conceito bíblico, que é a questão de uma renda de emergência, que é a questão de você poupar um recurso para quando você precisar. Nós temos a história lá em Gênesis de José, quando Deus traz uma revelação de que viria um tempo de fartura sobre a terra e um tempo de dificuldade sobre a mesma. Nós temos que José ele usa um modelo de administração dele guardar 20% de toda a produção por os anos difíceis. Então, 20% de tudo aquilo que era produzido no Egito ia para celeiro, ia para estoque, para guardar, para poupar. E nós temos uma mentalidade muito consumista, essa é a grande verdade. A grande maioria das famílias brasileiras poca o salário todo e não economiza, não guarda, não poupa nada. E nós temos essa sabedoria na vida de José, esse aprendizado bíblico a respeito de guardar certa porcentagem do salário para poupar. Às vezes você não vai conseguir poupar 20%. Se você conseguir, parabéns para você, cara. Mas se você não conseguir poupar 20% do seu salário,
você separa pelo menos uma porcentagem, porque esse recurso ele vai ser guardado para um momento de dificuldade, para um momento que você tiver um gasto não previsível. É importante, sabe? Essa questão, esse aprendizado do você poupar, você ter um celeiro para quando você precisar, você economizar, né? E hoje os canais de finança falam muito sobre isso, batem muito nisso. Renda de emergência, que é você ter um recurso para você guardar. Sexto ponto, já caminhando para o finalzinho desse vídeo, a questão da semeadura, né? 2 Coríntios 9, 6 a 11, se você ler um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre semeadura financeira. Uma das coisas vai dizer, quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia em abundância vai colher, é um princípio. E a outra coisa que diz que é muito legal, lá no versículo 10 e no versículo 11, diz assim: o mesmo Deus que dá pão para o alimento, dá semente ao que semeia. E Deus aumentará e multiplicará a vossa sementeira, a fim de serem multiplicados os frutos da vossa justiça para o exercício de toda generosidade. Então, olha que interessante. Deus dá pão para o alimento. O que seria pão para o alimento? Aquilo que é o nosso sustento. Então, Deus é o provedor das nossas necessidades. Mas Deus também dá semente ao que semeia, né? Então, queridos, tem recursos na nossa mão que é para pão, que é para sustento, que é para minha provisão, e tem recursos que é para semear, que são sementes. E você não come a semente, você planta. Se você comer a semente, você está matando o potencial dela de crescimento e multiplicação. Então, dentro dessa área financeira, vai ter aquilo que Deus vai trazer, que é para o nosso sustento, para as contas da nossa família, para o nosso dia a dia, e os recursos que o Senhor também vai deixar na nossa administração, debaixo da nossa mordomia, que é para semear no reino, na vida de pessoas, em justiça social, em projetos. Então, o que a palavra está dizendo? O mesmo Deus que dá pão, dá semente ao que semeia. E Deus vai multiplicar o pão? Também multiplica. Mas está dizendo nessa palavra que Deus vai multiplicar a vossa sementeira. Ou seja, quanto mais você semear, mais Deus vai dar semente. Se você quiser semear no reino, se você quiser realmente assumir um compromisso de semeadura, cara, Deus vai multiplicar isso. A palavra está dizendo. Para quê? Para que sejam multiplicados os frutos de justiça. Para que mais vidas sejam tocadas. E para o exercício da generosidade. Então, só tem um motivo para Deus te enriquecer, para o exercício da generosidade, para multiplicar os frutos da justiça. Muita gente hoje quer enriquecer, muita gente hoje quer empreender, pouca gente quer semear, pouca gente quer ter uma visão de usar a sua mordomia que Deus tem concedido de uma forma intencional. Então, semeadura também é um ponto bíblico quando aborda a questão do dinheiro, dos recursos, e que se você ainda não age dessa forma, eu queria te desafiar a começar a agir. É maravilhoso você receber uma direção do Espírito Santo, ser usado por Deus para suprir uma necessidade de alguém, de algum lugar, segundo Deus te direciona. Pô, isso é maravilhoso demais, né? Então, semeadura, o sexto ponto que eu queria tratar aqui. E o último ponto que eu queria tratar é a questão da oração por provisão. Veja bem, Jesus apresenta o Pai. E quando Jesus fala do Pai, ele fala que mesmo os pais dessa terra sendo maus, esses pais sabem dar boas dádivas a seus filhos. E que dirá o Pai perfeito? Dará boas dádivas aos filhos que o pedir, né? Então nós temos um exercício, né? Um incentivo, pedir, dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e a porta será aberta. Então Jesus, quando está falando do pai, ele fala de um pai cuidadoso, um pai que sabe responder os filhos, que tem prazer em responder os filhos e abençoar os filhos. Jesus fala de um pai que cuida dos passarinhos, um pai que cuida da erva do campo. Nesse momento aqui, eu estou no campo e é notório ver dia a dia ser ministrado pelos passarinhos e pelas ervas do campo, né? O Senhor cuida da criação e Jesus diz: quanto mais cuidará de vós, homens de pequena fé. Muitas vezes é assim que a gente se move, homens e mulheres de pequena fé. A fé é fidelidade, a fé é imunar, é fidelidade, sabe? A palavra do Senhor. Então, se o Pai é um Pai provedor e se a palavra diz que Ele cuida de mim, eu preciso confiar no cuidado do Pai. E Jesus me ensina na oração do Pai Nosso a fazer algo muito relevante,
Jesus fala o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão é necessidade. O pão de cada dia. Jesus nos ensinou a orar não só por isso, tá bom? Estou falando desse tema. Mas Jesus também nos ensinou a orar dentro da oração do Pai Nosso pela provisão diária, diária, diária. Quem ora diariamente pela provisão do Senhor vai ver regularmente respostas do Senhor. Eu conheço muitos homens de Deus que vivem uma vida totalmente de fé baseada nessa verdade bíblica, que o Pai supre as suas necessidades. Em oração, apresenta todas as suas necessidades a Deus e Deus te supre. Eu postei recentemente um vídeo, biografias inspiradoras, de George Miller. George Miller foi esse cara, que ele tinha um caderninho de oração, um diário de oração. Ele fazia uma oração por provisão numa coluna, na coluna da esquerda, e na da direita ele botava lá a resposta do Senhor. Né? E ele disse que mais de 5.000 vezes que ele computou no seu diário, Deus respondendo essa mesma oração no dia. Deus, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se você está com alguma dificuldade, se você anda nos princípios, porque não adianta você ficar orando só por provisão e você não andar nos princípios que a palavra fala dentro do tema das finanças, que vai blindar a sua vida é andar em princípio. Né? Mas se você tem andado em princípio, você tem credibilidade, cara, para poder, sabe, pedir ao Pai. É claro que a graça do Senhor, o amor do Senhor, superabunda tudo, cara. É muito maior do que a nossa capacidade de ser fiel. Isso é óbvio, né? Mas nós precisamos aprender a andar em princípios. E João fala, né, dessa confiança que nós temos quando estamos diante do Senhor, porque andamos segundo a sua vontade. Então, alinhe a sua vida com o Senhor, mas saiba que você tem um bom pai, um pai que cuida de você e um pai que responde oração. Então, ore mesmo diariamente por provisão. Faça essa oração que Jesus nos ensinou, né? E você vai ver muitas respostas dentro desse tema. É isso, pessoal. Foram os 7 pontos que eu abordei aqui, recapitulando a escala de valor do dinheiro na Bíblia, mordomia, administração, dízimo, a importância de ser terceiro, semeadura e oração por provisão. Espero que o Senhor tenha te abençoado e falado ao seu coração.